Então, agora vamos entender um pouquinho sobre o deslocamento de equilíbrio químico. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que você curta o vídeo e continue assistindo para entender o que seria deslocamento. O deslocamento do equilíbrio, ele se inicia no conceito do princípio de Le Chatelier, que rege o deslocamento químico. O princípio de Chantilly ele diz o seguinte: quando se aplica uma força de um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir esse efeito de força. Ou seja, quando se tenta tirar o equilíbrio, uma vez alcançado o equilíbrio, quando se tenta tirar o equilíbrio, vai ter ali algo, um reajuste para diminuir o efeito dessa força. Então, quais são as consequências desse princípio de Le Chatelier? A primeira consequência seria que todo sistema reversível ele vai tender a estar no equilíbrio. Ele pode ter uma força que agindo sobre ele, que retira ele momentaneamente do equilíbrio, mas ele vai voltar ao equilíbrio. Então, um sistema reversível, que é aquele onde você tem uma reação direta e uma reação inversa, ele tende a ficar no equilíbrio. Outra consequência, uma vez atingido o estado de equilíbrio, este é mantido a menos que se provoque alguma alteração do sistema, ou seja, se acrescentar concentração de algo ou retirar, dessa forma você vai deslocar o equilíbrio, mas ele vai tender a voltar para esse equilíbrio. Quando se provoca uma alteração no sistema em equilíbrio, esse reage no sentido de anular esse efeito dessa alteração. Dessa forma, o sistema tende a retornar a um novo estado de equilíbrio. Aqui a gente tem a formação, mostrando a formação da amônia, né, a partir do hidrogênio e do nitrogênio, a reação da esquerda para a direita e reação direta, a reação da direita para a esquerda, reação inversa. E você vai ter aqui, quando a velocidade direta for igual à inversa, o sistema está em equilíbrio, logo a concentração das espécies são constantes. Quando você tem a velocidade direta, que no caso seria de formação da amônia, maior que a reação inversa, o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos. Quando você tem a velocidade direta menor que a velocidade inversa, você tem o equilíbrio se deslocando para o sentido dos reagentes. Então, a gente vai estudar alguns fatores que podem ou não provocar o deslocamento do equilíbrio, que são temperatura, pressão do sistema com gases, alteração das concentrações dos reagentes e efeito do catalisador. Primeira delas, o efeito da temperatura, a gente tem aqui a mesma reação que a gente tinha anteriormente, e agora eu forneci uma informação importante, que eu falei que essa reação é uma reação do tipo exotérmica. Ela tem aqui o ΔH menor que zero, então aqui a reação direta ela é exotérmica. Logo, o que eu posso concluir aqui? Que a minha reação inversa, que seria de decomposição da amônia, se eu vim para o lado de cá, eu vou ter uma reação com ΔH maior que zero, então uma reação endotérmica, tá bem? Então, vamos entender isso agora. O que acontece? Eu tenho ali uma reação no sentido direto, como eu falei, uma reação seria o caminho da minha reação, uma reação isotérmica no sentido direto, uma reação endotérmica no sentido inverso, e aqui a variação de ΔH. Quando você fornece calor para o sistema, né? Você está cedendo calor, você vai aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o deslocamento da reação para o lado endotérmico. No caso da nossa reação aqui, se eu estou fornecendo calor para o sistema, se eu aumento a temperatura, eu desloco para o sentido inverso, no caso dessa reação, no sentido de decomposição da amônia. Se o sistema fornece calor para a vizinhança, eu diminuo a temperatura, consequentemente favorece a reação exotérmica, no caso aqui da formação da amônia, tá bem? Esse seria os efeitos que a gente tem da temperatura do sistema, tá? A constante de equilíbrio, ela depende da temperatura, né? Que a gente tem a mesma reação, né?
mostrando que a reação direta é isotérmica, logo a reação inversa vai ser endotérmica. Se eu quiser escrever a constante de equilíbrio para essa reação, a gente já viu também concentração de HNO3 ao quadrado, dividido por concentração de H2 ao cubo, vezes N2, a concentração de N2. Se eu quiser representar através de um gráfico a constante de equilíbrio, eu vou fazer constante de equilíbrio versus temperatura. O que eu vou observar? Que uma dada temperatura, eu tenho um valor de constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, ela depende totalmente da temperatura. Se eu mudo a temperatura, eu mudo a constante de equilíbrio. Quando o T aumenta, aqui, quando eu estou aqui em cima, por exemplo, quando a temperatura aumenta, o meu K diminui. Olha aqui, que interessante. Então, eu aumentei a minha temperatura, aliás, eu aumentei a minha temperatura aqui, a minha constante diminuiu. Se eu diminuo a minha temperatura, eu aumento o valor da minha constante. E, além de quando eu aumento a temperatura, eu diminuo o K, eu diminuo a concentração dos produtos, né? Porque aí a proporcionalidade, que é a razão entre essas duas aqui, esse K tende a diminuir, tá? Um outro efeito que a gente vai ver é o efeito da pressão em sistemas gasosos. Quando eu tenho aqui gases, que nem eu tenho nessa reação, todos são gasosos, eu posso falar em termos de pressão, né? Então, por um princípio de Avogadro, que se vê lá quando você estuda gases, você diz que, por exemplo, em termos de pressão, você tem aqui o número de mols, ele equivale ao volume dessa substância. Então, por exemplo, do lado de cá eu tenho 3 volumes aqui, mais um, então tenho 4 volumes. Do outro lado eu teria 2 volumes. Então, o que acontece, né? 4 mols, 2 mols. Se eu aumento a pressão do sistema, ela tende a se deslocar pela menor quantidade de gases ou menor quantidade de volume, tá? Então, eu estou aumentando a pressão do gás, eu vou deslocar no sentido da reação direta ou no sentido da reação inversa. Nesse caso, eu estou aumentando, então eu vou deslocar no sentido da reação direta. Neste caso da amônia aqui, eu vou favorecer a formação da amônia. Por que eu vou favorecer a amônia? Porque para que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Isso a gente vê lá na lei de Boiling, quando você estuda os gases. Então, se eu aumento a pressão, o volume vai diminuir, então tende a deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Por outro lado, se eu diminuo a minha pressão no sistema, eu desloco o equilíbrio no sentido de maior quantidade de gases ou sentido de maior volume. Então, nesse caso aqui, seria para a esquerda, tá bem? Então, esse seria o sentido do volume. Com relação ao efeito da concentração dos reagentes, aqui a gente vai usar um exemplo da glicose e da frutose para explicar o que acontece quando você tem essa relação. Então, da relação direta aqui a gente tem a proporcionalidade, da reação inversa também a gente tem a constante de velocidade. Se eu adiciono glicose, o que o meu sistema vai ter que fazer para diminuir essa interferência? Eu estou adicionando glicose, ele vai consumir essa glicose, tá? Então, quando eu adiciono glicose, a minha velocidade direta é maior do que a minha velocidade inversa, né? Então, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de consumir essa glicose e transformá-la em frutose. Então, no caso aqui, no sentido direto, da direita. Então, o aumento da concentração de um reagente desloca o equilíbrio no sentido contrário. Já a adição de frutose vai deslocar o equilíbrio, o pensamento é contrário. A velocidade direta é maior do que a velocidade da reação inversa, então desloca o equilíbrio para o sentido inverso, tá bem? Quando
você diminui a quantidade de glicose. O sistema vai fazer alguma coisa para que a quantidade de glicose aumente. Logo, você vai diminuir a quantidade de glicose, você vai deslocar seu equilíbrio no sentido de formação dessa glicose. Você desloca para a esquerda. Diminui a frutose, você desloca o equilíbrio no sentido de formação da frutose para o lado direito. Então, essa seria, se você, resumidamente, se você aumenta a concentração de uma substância, ela vai para o sentido contrário para que consiga diminuir essa concentração. Se você diminui a concentração de uma substância, desloca o equilíbrio para o sentido, para o lado dessa substância para que ela seja produzida, tá bom? Então, esse seria um resumo do efeito das concentrações. Existem algumas reações que são visíveis, né? Então, a gente considerando um sistema fechado de cromato com dicromato, onde a concentração de dicromato é maior que a dicromato, e aqui a gente sabe que o cromato é amarelo e o dicromato é alaranjado. Se eu adiciono H+, eu estou aumentando. Se eu adiciono H+, se eu adiciono algum ácido, se eu coloco gotinhas de limão, se eu adiciono ácido clorídrico a esse sistema, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir esse H+. Logo, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, certo? Agora, se eu adicionar, ao invés de adicionar H+, eu adiciono uma base, um NaOH ou qualquer outra base, qualquer outro meio que faça o meio ficar alcalino, eu vou consumir esse H+ aqui, ele vai reagir com a OH e vai formar água, H+, OH vai formar água, então ele vai ser consumido. Logo, meu equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, porque eu estou consumindo H+, tá bem? Então, essa é a ideia do deslocamento do equilíbrio. E o efeito do catalisador? O catalisador ele não desloca o equilíbrio. Ele é uma substância que é utilizada para diminuir a velocidade da reação, né? A energia de ativação, aqui, por exemplo, né, nessa figura aqui em azul, você tem energia de ativação, que é a energia necessária para formar o produto, sem catalisador. Quando eu coloco um catalisador, eu diminuo a minha energia de ativação. Logo, a energia de ativação da reação direta, ela vai ser menor, certo? Então, o que faz o catalisador? O catalisador aumenta a velocidade da reação direta, tá bem? Se a gente considerar uma reação aqui genérica, sabendo que é uma reação exotérmica, a energia de ativação da reação inversa sem o catalisador, né? Então, invertendo aqui a equação, tem equação inversa sem o catalisador. Com o catalisador ficaria aqui assim, ó, ficaria menor. Então, a energia de ativação de uma reação da reação inversa com o catalisador aumenta a velocidade da reação inversa. Então, a gente tem aqui também a proporcionalidade. Ele não desloca o equilíbrio em si, ele só aumenta a velocidade das reações, tá? Com que elas ocorrem. Então, eu espero que vocês tenham entendido,